T-News. Apresentação: Marely Martins. 7h32 e ontem o Flávio Rocha, empresário, ex-presidente da rede Riachuelo, terceira maior rede de lojas do varejo do Brasil e pré-candidato a presidente pelo Partido Republicano Brasileiro, PRB, esteve em Ponta Grossa, fez uma palestra na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, em parceria também com o jornal Diário dos Campos. E nós conversamos com o Flávio Rocha para saber um pouquinho das suas propostas, né, como pré-candidato à presidência da República. Vamos acompanhar ele que fala inicialmente sobre o movimento Brasil 200. O Movimento Brasil 200 evoluiu para um projeto político, a minha pré-candidatura. Basicamente, o Brasil 200 tem a sua simbologia, né? Ele foi criado com esse nome para lembrar a todos que em 2022, no último dia do mandato do presidente, dos congressistas e dos governadores, que serão eleitos agora em outubro, nós vamos completar 200 anos do Brasil como nação independente. O Brasil ficou independente da coroa, mas não ficou livre, porque nós somos explorados por uma corte mais tirânica do que foi a corte portuguesa, que é um Estado que inchou, que se hipertrofiou e se distanciou do propósito de servir. O Estado brasileiro é gigantesco e abriga privilégios odiáveis, né, que não cabe no orçamento. Então, o Brasil 200 é o segundo grito de independência e que fala em nome da enorme maioria silenciosa do Brasil, que são aqueles que produzem, que trabalham, os trabalhadores e os empreendedores, que são os que bancam a conta desta farra estatal. Então, o nosso projeto político vem preencher um espaço inexplicável na política brasileira, que é compromisso com dois valores fundamentais que estão sendo atacados e abandonados, que é o valor do emprego. Eu me sinto seguro, eu me sinto qualificado para falar em nome desse trabalho, desse valor, porque eu sou o 15º maior empregador do Brasil. Durante a minha passagem na Riachuelo, nós geramos 320 mil empregos. Eu sou de um setor que pode empregar milhões e milhões de empregos, já milhões e milhões de empregos, que é o varejo. E o outro valor que vem agregado ao valor do trabalho, do emprego, é o valor da família, que é outro também valor que estava ausente da política. Então eu falo em nome desses dois endereços que dão dignidade ao ser humano, que é o endereço do seu trabalho e o endereço do seu lar. É em torno dessas duas colunas mestras que eu me apresento ao eleitorado brasileiro. O senhor fala muito em privatização. Do seu ponto de vista, o que tem que ser privatizado no Brasil e o que é função do Estado, dos governos? Tudo que não é saúde, educação, justiça e polícia. Existe governo demais. O governo já se apropria, já se apodera de praticamente a metade do esforço de produção nacional, que além da carga tributária ainda tem o déficit. E isso vai para tarefas que não têm nada a ver com o governo, como prejuízos de estatais altamente ineficientes, que em suma são mais uma forma de tributação. Então é preciso que exista menos Estado, né, onde o Estado não precisa existir, como companhias de petróleo, como bancos comerciais, para que ele volte a existir onde ele está sendo grande e ausente, que são nas tarefas próprias e indelegáveis do Estado, que são essas que eu mencionei. Basicamente, educação, saúde, justiça e polícia. O senhor, claro, no setor privado, o senhor é um empresário de sucesso e também já foi, né, deputado, portanto conhece um pouco como é que funciona a máquina pública. Como levar essa sua experiência do setor privado para a área pública, porque é bem diferente? Eu acho que primeiro com um choque de gestão. Falta gestão ao Estado. Não falta dinheiro, mas falta o mínimo de competência gerencial. O pior do alto custo do governo é o desperdício que a gente vê na esfera estatal. Existem ferramentas de gestão que são banais na qualquer empresa privada, que são impedidas de ser aplicadas no governo por causa da resistência de corporações. Muitas vezes se associa erroneamente no Estado tecnologia, eficiência a desemprego. Isso é um grande engano, porque até em benefício até do próprio funcionalismo, que a gente tem que aumentar a eficiência gerencial da máquina pública. O governo brasileiro é como se fosse um cartório do século XIX, ou um escritório de contabilidade no século XIX, com mata-borrão e caneta tinteiro, e que não quer
impedir, que é adiar a informatização, a melhora tecnológica dos seus procedimentos. Então eu acho que essa é a grande contribuição que uma mentalidade de livre iniciativa pode trazer ao governo nesse momento. Outra contribuição imprescindível é que a empresa privada bem-sucedida é aquela que é focada no cliente, que existe para servir o cliente. Porque se o cliente estiver satisfeito, a empresa prospera. No governo é exatamente o contrário. O governo está distanciado do aluno da rede pública, do paciente do hospital que está morrendo à míngua no hospital público, da vítima que está morrendo de bala perdida por falta de segurança, e ele fica olhando apenas os privilégios da corporação que se apropriou do Estado em benefício próprio. O que o ensinamento da iniciativa privada tem a fazer é que o melhor para todos é que o Estado seja um Estado servidor, votado para o usuário do serviço público e não para a corporação, não para a máquina pública. O senhor tem o apoio do MBL, foi também um dos principais articuladores, defensores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff por conta da corrupção, mas o que a gente vê no Brasil é que a corrupção continua cada vez pior. O presidente Temer é investigado, Aécio Neves, enfim, são vários os nomes que fica até difícil citar. O senhor não acha que deveria ter também mobilização até para impedir a candidatura desses políticos? Claro, a ficha suja, a lei é muito clara, condenação em segunda instância tira qualquer possibilidade de homologação de uma candidatura. Isso eu defendo integralmente. Os escândalos de corrupção têm que ser julgados até o fim. Na Lava Jato aqui do Paraná, o juiz Sérgio Moro é um herói da luta contra a corrupção, está fazendo um trabalho maravilhoso, mas é necessário que a luta contra a corrupção prossiga além do judiciário. Não basta apenas colocar os corruptos na cadeia. É necessário que não exista esse verdadeiro convite à corrupção, que é esse Estado balofo, obeso, cheio de monopólios estatais, que são um convite à corrupção. Eu uso sempre a analogia, que eu fiz um artigo publicado no Jornal de Grande Circulação, que é o presunto e as moscas. Imagine essa sala aqui cheia de moscas e um presunto de pendurado. O que a Lava Jato está fazendo é espantar as moscas, é matar as moscas, que é uma tarefa importante para acabar com a impunidade. Mas a tarefa que o Executivo tem que fazer, e eu quero ser presidente para fazer isso, é tirar o presunto da sala, para que haja a luta, o combate estrutural à corrupção, que é a luta duradoura e definitiva contra a corrupção. Mas nessa questão estrutural, uma das coisas que facilitou a corrupção e a troca de favores sempre foi o financiamento das campanhas, que era através do setor privado, agora temos o financiamento público. O seu grupo de empresas já financiou diversos políticos, inclusive Rocha Loures, entre outros aí que foram financiados pelo seu grupo de empresas. O senhor hoje faria isso novamente? Porque isso não gera uma troca de favores? Não, claro que não. Na época em que, primeiro que as contribuições da nossa empresa são absolutamente modestas comparadas a fornecedores do governo, né? Eu acho que a deformação que a nova lei combate é que é uma relação absurda, incestuosa, uma grande empreiteira ou um grande prestador de serviços para o governo financiar uma campanha política para depois, no primeiro contato, ter o dinheiro de volta. Na época, o deputado Rocha Loures era coordenador da bancada têxtil no Congresso. Eu era membro da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. E os principais associados da indústria têxtil se cotizaram com R$10 mil cada um, ou seja, uma contribuição muito modesta perante as contribuições de grandes empreiteiras e essas que estão aí no Lava Jato, em retribuição ao fantástico trabalho que o deputado tinha feito como coordenador da bancada têxtil lá no Congresso. Eu acho que é essa doação que está se referindo. O senhor é a favor do financiamento público de campanhas? Eu acho que eu prefiro o financiamento. Eu acho que essa discussão não chegou ao cerne da questão. O que não é em questão se há financiamento de pessoa jurídica ou física. O fundamental é coibir o financiamento por parte de fornecedores do governo. Um fornecedor, um prefeito, uma empresa que tem uma empresa de coleta de lixo, um serviço de coleta de lixo, e presta serviço à prefeitura e financiar a campanha de um prefeito é um conflito de interesses, é uma relação incestuosa, porque se o prefeito ganhar, ele foi financiado por uma prestadora de serviço, ele pode retribuir este
gasto através de um contrato generoso com seu financiador de campanha. Então eu acho que é isso que está de questão. Eu não sou contra o financiamento de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas numa pequena proporção razoável, porque quanto mais pulverizado for o financiamento, melhor. Mas eu vou lidar com essa questão da seguinte maneira: eu vou financiar a minha própria campanha para que eu tenha total compromisso, para que os meus eleitores e a opinião pública brasileira tenham a certeza da total lealdade às nossas ideias, essas ideias que são inegociáveis. Então não há possibilidade de qualquer contribuição usada, qualquer contribuinte para a campanha use dessa condição para influenciar qualquer ato de governo. Falando um pouquinho das articulações, então, para a sua candidatura, com quais grupos que vocês podem compor? Eu sei que o senhor teve uma conversa recente com o pré-candidato também a presidente Álvaro Dias, do Podemos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa articulação também. Exatamente, eu sou daqueles que defende uma ampla coligação de centro, mesmo porque nós acreditamos que daqui a 2 meses, quando começarem as convenções, nós vamos estar na frente e podemos ser o polo de aglutinação das várias pré-candidaturas de centro que se colocam. Então encontrei casualmente com o senador Álvaro Dias no evento de supermercados, dos supermercadistas em São Paulo, e tratamos desse assunto e ambas as partes veem com simpatia essa possibilidade. Quem estiver na frente recebe o apoio dos demais. Foi esse motivo que me tirou da minha vida empresarial. No melhor momento da minha empresa foi essa angústia de ver que, se a eleição fosse hoje, nós teríamos 2 extremos, indo para o segundo turno. A extrema direita e a extrema esquerda. São apenas embalagens diferentes para o mesmo desastre. A extrema direita seria a volta a um período que não deixa saudades da nossa história, da ditadura. E a extrema esquerda lembra a devolver o Brasil à quadrilha que destruiu a nossa economia e gerou 14 milhões de desempregados. Então foi com o sentido de missão, de chamamento, de que nós poderíamos construir uma alternativa de centro que unisse liberdade política, que falta à extrema direita, com a liberdade econômica, que falta à extrema esquerda, até porque uma liberdade dessa não existe sem a outra, que nós podemos construir realmente uma larga passagem de centro entre esses 2 extremos. TNews.